Agora, a pergunta até principal do nosso programa, né? Lula está gostando disso? A gente vinha aqui trazendo várias pesquisas dele caindo, né, de popularidade, pesquisas até eleitorais mostrando ele perdendo em vários cenários, e agora acontece um fato novo. Isso é uma coisa que não estava no radar desta forma, tende até a escalar mais ainda. Você acha que essa vai ser a aposta até pensando em 26 do governo e do presidente? Bem, para responder exatamente essa pergunta, eu vou falar que não. Por quê? Está muito longe de 2026. Se isso estivesse acontecendo em 2026, a 3 meses da eleição, nós teríamos aí um impacto de fato. Então ele sabe disso. Ele já fez várias eleições para presidente, está muito consciente, a leitura que eles têm de como é que vai estar o eleitorado, acho que tá nessa linha que o Lobauer colocou. Eu acho que o fato está muito cedo e se por acaso tem um desdobramento negativo de desemprego e uma série de problemas econômicos derivado desse posicionamento hoje, mas que seja no ano que vem... Já era um cenário possível com tudo o que vinha acontecendo, independente de tarifaço. Sim. O tarifaço só piora, né? Só piora. Mas então, eles vão querer criar essa narrativa, tentaram criar essa narrativa de que o governo Trump é o culpado porque ele é um governo capitalista e tal. E esse é um defeito da esquerda, né? Um defeito da esquerda, ou seja, uma narrativa da esquerda que, ao falar em soberania, é se alinhar ao campo inimigo dos Estados Unidos. Né? Eles não sabem o que é soberania. Né? Eles têm esse movimento maniqueísta aí, pendular. Então se eu não estou agora alinhado ao Ocidente, então exercer minha soberania significa desalinhar do Ocidente e virar um inimigo do Ocidente junto aos países ditatoriais. Então isso está caindo como uma luva nessa percepção da esquerda, né, dessa ação. Então está alimentando essa narrativa. Agora, eu acho que o que vai acontecer? Eu acho que o Trump vai escalar até o ponto em que ele estiver satisfeito. Ele tem todas as alavancas do lado dele. O Brasil só tem a perder. A questão de análise, vamos só lembrar o que preocupa muitas pessoas que estão observando isso, é que o Brasil é rival dos Estados Unidos em muita coisa, na questão comercial. Nada que o Brasil faz é, de fato, necessário para os Estados Unidos. Nós competimos com o agronegócio norte-americano. Diferente da China, né? Pois é. Nós competimos com o agronegócio americano, nós competimos com a mineração norte-americana, nós competimos com vários setores que para eles nós somos competidores, vários setores deles nós não temos aqui. Então nós somos mais dependentes do que eles têm lá do que eles são nós aqui. Conosco nós somos rivais. E como rival, ele já tem estratégia para lidar com o rival. O Deep State norte-americano já tem lá os gatilhos. Vamos só lembrar que o Departamento de Estado norte-americano, a CIA, Pentágono e tudo mais, tem estratégia de cenários para o mundo todo. Então tem especialistas na América Latina, tem especialistas, vários especialistas sobre o Brasil, brasilianistas que de fato pensam o Brasil e analisam muito bem, eles já sabem quem é quem está fazendo o quê, não precisamos de ninguém lá estar informando, a verdade é que eles já sabem, já tem pessoas aqui no Brasil, ou seja, nós temos uma fronteira totalmente porosa e também temos um abrigo aos norte-americanos aqui que informam tudo o que está acontecendo. Então essas informações eles já têm cenários para o Brasil. E a verdade é que os Estados Unidos, você não vê nenhum grande aliado dos Estados Unidos, ele não precisa de grande aliado. Ele só quer abafar um pouco o ruído. Né? Nós temos 3 ruídos possíveis para os Estados Unidos. A questão do narcotráfico, a questão de alinhamento com os inimigos terroristas, né, que pode ser prejudicial aos Estados Unidos, e a questão migratória. Se não tocar nesses 3 itens, os Estados Unidos não querem nem saber o que está acontecendo no sul da fronteira do México. Do México até o resto da América Latina, não querem nem saber. E outra coisa, se o Brasil está se colocando agora como inimigo, nitidamente um inimigo, ele vai tratar o Brasil como inimigo. Não quer saber se tem ali um amigo que pode assumir o poder ou como melhorar o sistema político brasileiro para de fato resgatar a representatividade do sistema eleitoral brasileiro. Não está nem aí com essas picuinhas internas nossas. Ele está aí com o povo americano e com a soberania norte-americana. America First. America First, mas temos que entender exatamente o que é isso. Isso significa um desdobramento de cenário de guerra.
em que o país é um país inimigo, vai ser tratado como inimigo. Então pode vir sanções, bloqueios financeiros para o país todo, privação de cidadania brasileira de poder viajar, toda a questão de... A pessoa ainda não mediu direito o que pode acontecer, está meio subestimado. Deixa eu repetir o que eu falei no começo. O Departamento de Estado norte-americano, há várias décadas, tem grupos de estudo da América Latina e do Brasil. Isso significa PhDs, pessoas que têm intercâmbio, estão lá, estão aqui, ou são agentes da academia, ou são militares, ou são diplomatas, mas eles todos contribuem como núcleos de pensamento e tecem relatórios e informam muito bem. Todas essas medidas que o Trump está tomando, não é assim, vou aqui agora... Tudo tem um escalonamento, exatamente conforme um cronograma, para medir os cenários possíveis a cada reação. Então, é isso que a gente não tem. A gente está lidando com... Veja que está no governo, a piada. E os nossos diplomatas, então, e nossas forças armadas, aí você pode incrementar essa piada ao cubo, né? Então, aí você vai... Quem é que está, de fato, tem alguma coisa que espelha o que eles têm lá em termos de como lidar com um país inimigo? Então, os desdobramentos é o que me preocupa, porque o Deep State americano já tem esse desencadeamento, isso pode estar alimentando esses projetos antigos, e se o Brasil for para o lado da esquerda? Lembrando que o Brasil, quase com Getúlio Vargas, era parte do eixo. Depois, com o Jango ele quase se colocou também de novo, junto com o eixo. Né? Agora está com Lula, então ele já tem esses cenários desdobrar e fala assim, tá bom, o que os Estados Unidos vai perder? Vai perder a laranja, vai perder a Suzano, e aí, se a gente substitui isso rapidinho, tem outros países do mundo que fornecem a mesma coisa, talvez a gente pague mais caro, mas é substituível. Mas o que eles vão perder? Eles perdem toda uma série de questões de tecnologia, de rede, de telecomunicações, fora as questões financeiras que são muito, muito importantes, e essa questão política que tem impacto na nossa esfera de interesse. O povo brasileiro tem esfera de interesse em intercâmbio cultural com o Ocidente. Ele não está pegando avião e atravessando o mundo todo, indo lá para a China e convivendo com muita liberdade. Enfim, tem uma série de dinâmicas culturais aí que a gente pode entrar. Mas o Deep State americano tem interesse de neutralizar o Brasil. O Brasil se transformando num país soberano, forte, com instituições representativas modernas, é natural o nosso interesse para nos rearmarmos e nos defendermos também. E isso pode colocar em xeque a hegemonia norte-americana. É assim que o Deep State americano pensa. É assim como qualquer um que vai defender a soberania norte-americana pensa. Eles não estão pensando exatamente em governo, em processo eleitoral, quem vai ocupar tal espaço, nada disso. Vira um processo de guerra e quando ele desencadeia esses protocolos, eu acho que aí você começa a ver a real, o que está na base ali e essa dinâmica do agora que está engatilhado. Eu acho que o Trump também não quer ir para esse lado. Eu acho que o Trump está tentando ali buscar... Ele tem a famosa arte da negociação ali, né? Pois é, eu acho que ele está ainda mantendo uma negociação comercial, está dando chance. Tem um prazo até 1º de agosto. Exatamente. Se cruzar a linha, a gente tem protocolo para tudo. E é isso que eu acho que é importante a gente entender aqui. Nós só temos a perder. Agora, isso dito, eu preciso fazer essa análise, não é curta não, Claro, Renato. claro. Isso aqui não é um programa de meia horinha, 3 segundos. Mas o nosso diferencial é esse, é o aprofundamento. Não, esse tema é importante. Por quê? Imagine o seguinte, a grande questão é, se os Estados Unidos escalar essa situação para uma situação de guerra em que o país se torne um país inimigo, se torne aí uma neocolônia chinesa e representação dos interesses chineses e russos na América Latina, na esfera de hegemonia norte-americana, qual vai ser o futuro do Brasil? É isso que a gente tem que começar a olhar esse cenário. Se é um cenário positivo, de sobrevivência ou não. E se as sanções ao nível máximo, o que isso pode causar ao Brasil? Vamos só lembrar qual é o nível máximo. Os Estados Unidos implodiu as tubulações que vinham da Rússia para a Europa, que forneciam gás. Uhum. E o que aconteceu? A Rússia, agora a Europa paga o gás norte-americano várias vezes maior, por muito mais o preço, e a Rússia ficou sem esse canal comercial que eles tinham. Esse é o nível que eles podem fazer. Entendeu? Esse é o nível de corte que a gente está falando aqui quando você vira inimigo dos Estados Unidos. Esse é o nível de subversão. Vocês estão preparados para isso? E aí fica a questão, está dando certo? E a Rússia, ela está mal? É que tá. Essa aqui é a grande pergunta. A Rússia tem sobrevivido a todas essas sanções. Por quê? Qual é a diferença dos países que foram negociar? São países menores.
cuja economia é muito mais dependente dos Estados Unidos, e a nossa economia é relativamente, aliás, é muito fechada, nossa dependência do comércio exterior em geral é menor, então, por mais que essas sanções podem vir, elas são prejudiciais, sem dúvida, e sobretudo quando o país não fez dever de casa nenhum. Se fosse para fazer algum dever de casa, seria exatamente entender quais são esses escalonamentos de reação que a Rússia fez. A Rússia tem um sistema de telecomunicações, de protocolos financeiros, de não dependência dos Estados Unidos caso os Estados Unidos façam sanções. E nós tivemos já fizemos essa modulação? Claro que não. É aí que está o prejuízo, entendeu? O prejuízo é exatamente nesse ato até a gente ter um substituto. Agora, depois de passar por isso, nós sobreviveríamos com essas sanções todas? Eu imagino que sim, infelizmente, pior, mas sobreviveríamos exatamente como a Rússia fez. Só que a Rússia fez o dever de casa 20 anos antes, 20, 30 anos antes. Você não viu um vídeo do Putin chupando jabuticaba ou o equivalente lá da Rússia? Exatamente. Com esse tipo de discurso, né?